Hora de conversar com Mônica Bergamo. Lula vai tentar aproximação com evangélicos. Qual será a estratégia, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Estou aqui em Brasília, no saguão de um hotel. Se tiver algum imprevisto, tem crianças circulando e tudo, então, se tiver algum imprevisto, eu já peço desculpas com antecedência, mas acabei de pousar, Megali, para diversas conversas, e então, enfim, vamos entrar por aqui mesmo. E é essa a notícia, o Megali, o presidente Lula vai se encontrar, deve se encontrar com lideranças evangélicas na época da Páscoa. Há uma pressão interna grande sobre ele, Megali, para ele fazer essa reaproximação com lideranças evangélicas. A gente sabe que em mandatos anteriores, Lula tinha uma excelente relação com essas lideranças, que depois apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma grande parte desse campo virou oposição a ele, uma oposição muito firme e talvez a principal oposição a Lula, ao governo Lula atualmente, né? Então há uma pressão grande e há um entendimento, Megali, interno do governo e de apoiadores do presidente, de que ele está consciente das dificuldades com esse eleitorado e com essas lideranças, está disposto a alguns atos, mas que isso ainda é tímido, que ele deveria ter uma firmeza maior, que esse movimento deveria ser mais célere e mais intenso e mais profundo, porque Lula está enfrentando grandes problemas com esse eleitorado. A gente viu aí nas pesquisas mais recentes que ele despencou, por exemplo, pela pesquisa Quest nacional, ele perdeu 15 pontos de aprovação entre os evangélicos, né? Eu vou pegar os dados aqui, que a gente viu que em agosto o presidente tinha aprovação, a aprovação ao governo dele era de 50% nesse público, ganhava da desaprovação, que era de 46%. Ele perdeu de lá para cá 15 pontos, ele tem hoje uma aprovação de apenas 35% entre esse eleitorado e uma rejeição de 62%. É muita coisa. Quando saiu a pesquisa Datafolha, a gente pôde verificar que em São Paulo, na capital, ocorreu a mesma coisa, 16%. Então isso é generalizado no país todo, e uma das explicações é, de fato, a pauta moral e a exploração que se faz disso, em muitas agremiações religiosas fazem uma exploração, inclusive com fake news em relação ao pensamento do presidente sobre diversos temas morais, mas fato é que essa pregação pegou, né, Megali, e que é preciso contornar isso e é preciso se aproximar e ter uma comunicação melhor com esse segmento. Um dos personagens que vai ser a ponta de lança disso é o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico, circula muito bem entre lideranças evangélicas de todas as ideologias. Então ele vai ser o que apoiador do Lula me disse, que o Messias é uma Ferrari estacionada, né, que na garagem que o presidente não usa, e que agora essa Ferrari pode ser que comece a sair da garagem, ou seja, ele tem uma grande relação com essas lideranças e essas relações deveriam ser mais bem aproveitadas. Então esse é o movimento, essa é a pressão interna para que o presidente Lula se aproxime de fato, tente se aproximar desse eleitorado que já era um pouco refratário a ele, mais refratário do que os católicos, do que pessoas de outras religiões, mas que, enfim, eles acreditam que um movimento desse pode surtir efeito, Megali. Bom, dentro dessa lógica polarizante, né, do Brasil, eu confesso que eu nunca entendi direito a opção que fizeram médicos e militares por Bolsonaro. Os médicos e militares, na minha opinião, deveriam ser aqueles que mais desprezassem o ex-presidente. Porque ele é um cara que vai contra a ciência, que recomenda remédio que não funciona, um cara que diminui e humilha as Forças Armadas, foi um mau militar, né, não trouxe nada de bom para as Forças Armadas, colocou-as numa posição... Colocou-as não, né, que não tem nenhuma criança ali, mas, enfim, foram juntos até a beira do abismo do golpe de Estado, e os militares só não pularam porque perceberam que não tinha rede de segurança, eles se esborrachariam lá embaixo, mas enfim, nunca entendi essa preferência. A dos evangélicos eu entendo, e o nome disso é Michele Bolsonaro. Eu leio muito o Juliano Speyer, acredito que você também, Mônica, seu colega de Folha de São Paulo,
que escreve muito sobre o mundo evangélico, esse complexo mundo evangélico que está longe de ser monolítico como querem crer alguns. Mas a maioria dos evangélicos sabe que Bolsonaro não é um crente verdadeiro. Sabe disso. Conhece os seus defeitos. Sabe dos seus problemas éticos, morais, de todos os tipos. Mas o evangélico entende que é a mulher que acaba levando o cara para o bom caminho. E vem a Michelle com essa função aí, né? A de ensinar o caminho do bem, digamos assim, pro ex-presidente. Então faz todo sentido, né, dentro do conjunto de crenças de alguns grupos evangélicos, apoiarem Jair Bolsonaro, porque há, de fato, uma crente fervorosa na família e que, via de regra, enfim, consegue arrastar o marido para a igreja e coisa e tal, quando o Lula só faz esse tipo de esforço mesmo durante a campanha eleitoral. Então dá para entender por que esse grupo abandonou completamente o atual presidente. Agora ele vai tentar recuperar terreno dentro desse... campanha, né, o Megali, só Diga. um bastidor aqui, Claro. um bastidor aqui, eu me recordo na época da campanha, inclusive religiosos católicos que são próximos do Lula falavam isso para mim, falavam, a gente quer organizar coisas, a gente quer fazer coisas, mas o Lula resiste muito a misturar esses assuntos, né, assim como a Marina Silva, por exemplo, que é evangélica e nunca colocou religião na campanha, nunca colocou religião no palanque, né? O Lula também reluta, vamos dizer, em fazer desse tema um tema do Estado, em que um presidente da República tenha que ceder nesse ponto, né? Por uma questão eleitoral, uma questão quando, na verdade, os eleitores a religião deveria ser algo privado, totalmente da intimidade de cada um, e questões de Estado deveriam ser discutidas num outro plano, que não o religioso, por óbvio, né? Mas, diante da realidade, né, Megali, você tem que se comunicar. Se você é um presidente da República, se você é uma pessoa que quer o voto e a confiança desse eleitorado, você tem que entender esse eleitorado e se comunicar. Talvez não cedendo às mesmas, não usando os mesmos instrumentos que você critica, mas tem que encontrar uma forma de chegar a essas pessoas para convencer essas pessoas dos seus argumentos e das suas políticas públicas, né? Então eu acho que é um pouco isso, tem essa característica, né? Porque quando ficavam falando que ele ia fechar a igreja, que ele era, enfim, não acreditava em Deus, falava mal dos padres, os religiosos muito próximos dele tentavam fazer esse movimento com ele e ele resistiu bastante, porque ele é um católico até fervoroso, eu acho que muito mais do que a média, mas não gosta de expor essa privacidade e essa intimidade, Megali. Mas agora tem uma grande diferença entre Lula e Marina. Marina é evangélica. Lula não. Católica. Eu tô me referindo aqui à fé católica dele e ao esforço que padres católicos queriam fazer movimentos para mostrar que sim, que ele acredita muito em Deus, que ele é religioso, porque e ele não queria explorar essa privacidade dele, porque você se recorda que o que se dizia não é que Lula não é evangélico, não, é que Lula não acredita em Deus, que o PT é o demônio, que o PT comunista, gosta dos comedor de ateus, criancinha, é comunista, exatamente, Então eles achavam que era importante ele mostrar essa religiosidade dele, mas ele relutou. Mas como o que eu tô ela, dizendo, como a Marina também. O que eu tô dizendo, Mônica, é que a Marina obviamente é um ser exemplar. A Marina é uma evangélica que jamais trouxe esse assunto para o debate político. Ela acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que ela é uma evangélica. Lula não é evangélico e não tem penetração dentro desse grupo. Mas ele não precisa ir à igreja, juntar as mãozinhas, ele não precisa se ajoelhar, ele não precisa rezar e participar de culto para conversar com essa população. Essa população também tem os seus ideários. Também tem os seus princípios éticos que vão além da pura e simples crença, né? E, enfim, há que se descobrir qual é a brecha ali para que Lula possa penetrar sem fazer um proselitismo religioso, sem fazer o que faz a Michelle,
prometer teocracia, dizer que agora a política e religião vão andar de mãos dadas. Isso é um troço desprezível. O presidente não precisa fazer isso. Basta ele descobrir uma maneira de você penetrar de um outro modo, por um outro caminho, né, nos corações e mentes desse grupo que é tão complexo. Como eu disse, os evangélicos estão longe de ser monolitos ou monólitos. Eles são seres bastante complexos e tem várias maneiras de encarar o mundo, inclusive a política. Nem tudo é reza, crença e culto na vida de um evangélico. Lula não deveria alienar esse público. É isso. Mônica, corre pro hotel. Tchau, tchau. Beijo. A gente tá curioso para saber o que vai sair daí, né? Dessa viagem de Mônica Bergamo a Brasília. Hoje tem reunião do presidente Lula com ministros, né? Então os ministros estarão lá postos. Vamos ver o que sai. Valeu, Mônica. Vamos lá, gente. Bom beijo. trabalho, boa semana. Errei a câmera, eu tô filmando o hotel aqui sem querer. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. 8h28.